irmãos, é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, acreditar que vai acontecer. Então os pastores precisam ser perdoados de viverem meio que no mundo da lua. Eu nunca me esqueço, quando nós íamos ampliar a igreja em Resende, e um irmão, nós tínhamos que quebrar uma parede. Ele disse: então vamos quebrar essa parede hoje, pastor? Eu disse: irmão, não, hoje não, porque a igreja ainda não cresceu. Mas nós não podemos construir salas aqui atrás, porque é o único lugar de ampliação. Deus vai mandar o crescimento e a gente vai precisar ampliar. E ele riu debochadamente e então disse: então vamos quebrar isso hoje? Meu irmão, Deus coloca sonhos no coração dos pastores e coloca à disposição dos pastores de tentar contaminar a igreja com estes sonhos, com coisas que ainda não aconteceram. Ainda não aconteceram os bancos acolchoados, ainda não aconteceu o ar-condicionado, ainda não aconteceu o crescimento a ponto de encher a galeria, ainda não aconteceu a necessidade dos 2 cultos pela manhã e 2 cultos à noite, ainda não aconteceu. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo eternamente. E é nisso que os pastores se escoram para dizer: chegaremos lá. Não é na capacidade administrativa, não é na motivação interior, mas na promessa de que o Deus que deu aquele crescimento diferenciado lá, onde 3.000 pessoas chegaram para o batismo num só dia, é o mesmo de hoje. Deus é o dono da prata e do ouro. Por isso o pastor não se preocupa o quanto é que você tem no bolso, porque é Deus quem manda de um lugar ou de outro. O milagre que eu pedi a Deus neste mês seria a restituição daquilo que o diabo tirou no mês passado. E esse é um dos milagres mais difíceis para Deus fazer, sabe por quê? Porque depende de cada irmão, cada irmã, permitir que o seu coração seja tomado pela influência divina. Não estou falando de aperto financeiro, de dificuldades, não. Mas o que Deus faz nestes casos? Ele levanta uma pessoa, ou outra, ou um grupo inteiro, que não foi tomado por esta avareza, e de alguma forma abençoa mais estas famílias, para que elas possam, de alguma forma, suportar a maior parte do desafio. É Deus quem dá condições. Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Enquanto caminho para o final da meditação, eu desafio vocês a refletirem comigo sobre esta frase e sobre os erros que ela nos induz a cometer. Quais erros somos induzidos a cometer nessa frase? Essa palavra do Senhor. Muitas vezes, dizemos que Deus é o mesmo ontem e será amanhã, para respaldar a nossa dificuldade em evoluir, em modernizar. Quando a gente não quer mudar nada, a gente diz: Deus é o mesmo Deus ontem, por que eu vou mudar hoje? Como se você fosse a expressão da vontade de Deus ontem, hoje, e que esta expressão seja a vontade de Deus para todo mundo amanhã. Talvez seja o nosso maior equívoco, achar que
pelo fato de Deus não mudar, nós também não precisamos mudar. Eu nasci assim, vivi assim, eu vou morrer assim. Muito ao contrário. Nós podemos e devemos mudar, podemos e devemos nos aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque estamos escorados num Deus que não muda. Aí você fala, pastor, não faz sentido. Se Deus não muda, eu também não devo mudar. Não, irmão, você não é Deus. É Deus quem não muda. É Cristo que é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Eu comecei a emburrecer no dia da minha formatura. Eu fiz 3 cursos. Eu fiz pedagogia, fiz filosofia e fiz teologia. Simultâneos. No dia da minha última formatura, aquela festa, e chapéu, e roupa preta, sabe, e farra, eu voltei para casa, horas mais burro do que anteriormente. Horas menos culto. Porque no momento em que a gente para de evoluir, a gente para de deixar Deus agir, irmãos. Herculano, um filósofo, disse que não tinha vergonha de mudar, porque ele não tinha vergonha de aprender, de continuar construindo. Nós não podemos temer as mudanças que Deus faz em nossos corações. Você já imaginou? Se Deus não mudasse nada em você? Que coisa horrorosa que seria a nossa vida, que seria a nossa igreja. Quando eu me converti, eu tinha um cabelo que batia aqui embaixo, todo cacheado. Bonitão, diga-se passagem. Eu usava um tênis maior do que o meu pé, a língua dele tinha uns 30 centímetros para fora, vermelha. Era um negócio, alguém que já usou na época? Aqueles tênis grandões com aquela língua grandona. Já imaginou se nada mudasse na minha vida? A evolução é necessária, a evolução é obrigatória. A evolução é de Deus, é Deus que está ali, imutável no seu caráter, para que eu possa me espelhar nele e ter a segurança de caminhar. A mudança é divina. Jesus é o mesmo, mas nós não temos que ser. Porque os erros que eu cometi ontem não posso cometê-los hoje. Deixa eu pedir ajuda do auditório para exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu pedir aos irmãos, os candidatos ao batismo, que, por favor, saiam de seus lugares e venham aqui para frente, sentados do lado do Roberto, por favor. Todos os candidatos ao batismo. Vem cá, senta aqui na frente. Deixa a igreja ver essa movimentação. Alguns não estão aqui. Esses irmãos e os que vão estar logo mais à noite são o efeito da nossa mudança, a mudança da igreja. Porque se a igreja não mudar, vai crescer como? Conversavam com os diáconos, domingo que vem pela manhã temos mais uma reunião com a junta diaconal, para seguirmos conversando sobre os novos diáconos. E conversávamos sobre a média, a faixa etária da nossa junta diaconal. O irmão falou, pastor, eu estou com 84 para fazer 85. Tem muito de experiência, né, irmão? Para contribuir. Mas nós conversávamos sobre a necessidade de indicar para a igreja diáconos mais jovens. Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos, os irmãos que estão com 80, 85, vão ter mais limitações. Não é verdade? É preciso chegar pessoas mais jovens, se unir com os mais experientes, aprender com eles,
e prosseguir.